E aí, meus queridos, firmeza? Como é que vocês estão? Ah, vários assuntos, videozinho curto hoje, tá? São vários assuntos pequenininhos, nenhum deles por si só daria assunto para fazer um vídeo, mas juntos dá uma massazinha interessante para a gente falar algumas coisas relacionadas ao Coringão. Então vamos lá, vou começar pelo primeiro, que é o que eu acho que é o mais divertido. Vocês devem ter visto, aliás, não, ninguém vê, né? Vocês com certeza não viram, mas estavam sendo disputadas as semifinais do Campeonato Gaúcho. O Internacional de Porto Alegre enfrentava o Juventude de Caxias no Beira-Rio, provavelmente cheio, espero, imagino, né? Semifinal, valendo vaga para a final de campeonato. Decisão por pênaltis. E o placar mostrava 5-5 já nas alternadas. Quando o Robert Renan, sim, você se lembra de Robert Renan? Então vou fazer uma pausa para vocês se lembrarem de Robert Renan. Robert Renan é aquele zagueiro super promissor do Corinthians que defende a seleção brasileira em tudo quanto é categoria de base, tido por muitos como uma grande promessa da base do Corinthians, um craque. E ele foi trocado pelo Yuri Alberto. O Corinthians, vocês vão se lembrar, no final de 2022, o Yuri Alberto não era a piada que ele se tornou em 2023. Ficou fácil xingar o Yuri Alberto a partir de 2023. Mas até 2022, sejamos honestos, isso não era a verdade. Ele chegou com status de grande atacante, muito caro, um menino que saiu jovem daqui, tinha ido bem no Santos, tinha bem no Internacional, tinha ido bem no Internacional, jogava fora, pagaram o Zenit, o grande parceiro da era do Ilho do Corinthians, pagou 25 milhões de euros nele. A gente sabia que era um jogador caro, que veio para o Corinthians, formou uma bela dupla de ataque com o Roger Guedes. Vamos lembrar, mais uma vez, o Corinthians parecia ter encontrado a sua dupla de ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto, e era do interesse de todos, né? Quem fala diferente agora está sendo oportunista, mas na época era óbvio que o Corinthians tinha que fazer o possível para conseguir segurar o Yuri Alberto. Mas não tínhamos dinheiro. O Corinthians não tinha 25 milhões de euros para pagar no Yuri Alberto. O que o Corinthians fez? Mandou Ivan, o goleiro, mandou Duqueiroz, amém, e mandou também Robert Renan. Isso sim, uma pena, lamentável, porque era um moleque muito promissor, mas valia a pena. Tá? Muita gente desceu a lenha no Duílio. Eu desço a lenha no Duílio em tudo que ele faz, desde que ele nasceu, desde a primeira respirada dele, desde as primeiras palavras. Mas nessa eu defendi o Duílio. Falei, fez muito bem. Mandou um moleque que a gente não sabe o que vai dar, mandou Duqueiroz, puta que pariu, mandou Ivan, e teve mais uma parte do Mantuan. Onde já se viu, o pessoal fez soma aí, fez os valores, olha o dinheiro que o Corinthians pagou no Yuri Alberto. E eu falei, não pagou porra nenhuma, mandou um monte de jogador que muito provavelmente seria coadjuvante no time. E pegamos um puta centroavante. Eu aplaudi a negociação do Yuri Alberto. Depois veio 2023 e todo mundo falou, puta que pariu, esse cara nos enganou. Espero que esse ano seja diferente, o Yuri já tá voltando a fazer gol, que dê tudo certo, ele é muito jovem, torço para que dê certo, mas eu só tô contextualizando que é pra gente entender qual que foi, em que circunstâncias aconteceram as negociações da troca do Yuri Alberto por esses outros jogadores do Corinthians. E as viúvas de Robert e Renan ficaram durante muito tempo martelando na minha cabeça e na de muitos outros nos grupos de WhatsApp, mandando melhores momentos de Robert e Renan, aqueles melhores momentos que pega só um pedacinho do jogo, né? Tá sempre uma caneta dele, ele adora da caneta, sai jogando, né? Sai jogando igual Beckenbauer. E todo mundo, olha só o que a gente fez, olha só o que a gente fez, olha só o que a gente fez. Pois bem, esse ano o Zenit quis emprestar Yuri Alberto para o Corinthians sem passe definido, uma vergonha, um escândalo. O Augusto negou. Mas o Internacional, que odeia o Corinthians, né? Como vocês sabem, tem aquele coitado deles lá, o comentarista deles lá, tem nome de balde lá, o Baldão, sei lá. Aquele pobre coitado que fica xingando, que grita, que dá piti, que fala que o Corinthians é inimigo, né? Que o Corinthians é mais rival do Inter do que o Corinthians. Esse cara que sonha ser rival do Corinthians. Esse cara deve ter ficado muito feliz quando o Inter anunciou a contratação de Robert Renan. E eu falei, olha só, bela contratação do Inter. Torço como bom corintiano para que dê errado, claro, como todos vocês. Ninguém quer ver o Robert Renan brilhando no Internacional. O que nos leva de volta ao começo do vídeo, então voltamos à disputa por pênaltis entre Internacional e Juventude de Caxias no Beira-Rio pela semifinal, jogo decisivo, segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. O placar mostrava 5-5, quando o Robert Renan, que entrou aos 47 do segundo tempo, porque o outro zagueiro machucou, foi bater seu pênalti. E craque como ele é, Beckenbauer como ele é, correu para a bola, deu uma cavadinha marota e o goleirão encaixou. Vocês viram esse lance já? É sensacional. Ele põe a mão na cara, a torcida fica indignada, o cara do Juventude vai, bate e faz 6-5. O Internacional está eliminado graças a Robert Renan, que teve seu momento Alexandre Pato no Beira-Rio ontem. Uma coisa assim... desculpa, tá? Eu sei, nós não estamos aqui para isso. Aqui é um canal de Corinthians, é para falar de Corinthians, não é para secar rival. Nós somos maiores do que isso. Ainda mais para falar de um time menor como o Internacional. Mas eu não pude deixar de fazer esse registro
do grande Robert Renan, mostrando que, infelizmente, aliás, queria tentar entender isso com vocês, né? Me expliquem por quê. Essa molecada, zagueiros que saem do Corinthians, eles são formados na base do Corinthians com esse complexo de Beckenbauer, né? Eles acham que eles são craques, né? O João Vitor, lembra do João Vitor? João, esse moleque é bom, hein? Esse moleque é bom. Fez um jogo bom, outro jogo bom, e aí era pênalti, era mão na bola, bravinho, brigava. Corinthians mandou pro Benfica, felicidades. Cadê ele? Já voltou, tá no Vasco. Com todo respeito ao Vasco e à história anterior, gloriosa história do Vasco. Se o cara hoje joga no Vasco, desculpa, ele não é bom. Se fosse bom, não tava no Vasco. Tá aí o João Vitor provando aquilo que muitos de nós falávamos. Raul Gustavo. Não, Raul Gustavo? Raul Gustavo, eu confundo todos esses nomes duplos aí. Raul Gustavo é outro, né? Que se acha um craque, se acha assim um dos maiores jogadores da história do futebol. E com o Robert Renan parece que acontece a mesma coisa. Eu queria saber o que acontece com esses moleques que o Corinthians forma, que não tem a cabeça no lugar. Né? São jogadores que certamente poderiam ser grandes zagueiros mesmos, porque tem qualidade, tem velocidade, tem impulsão, tem força, mas não tem a cabeça no lugar. Né? E aqui estou eu há 6 minutos falando do Robert Renan. Desculpa, pessoal, eu precisava fazer esse registro, tá? Ou seja, o Duílio que fez tudo errado na vida, nessa ele acertou. Eu teria feito o mesmo. Não adianta se querer ser engenheiro de obra pronta e falar, tá vendo? O Yuri Alberto tá mal, não deveria ter mandado o Robert Renan. Na hora foi acertado sim. E o Corinthians conseguiu ficar com o Yuri Alberto, que parecia ser um baita de um centroavante jovem, de futuro, e mandamos para lá um monte de zagueiro e jogadores que a gente não... Tudo bem, eu queria ter ficado com o Robert Renan na época, mas dá para entender. O Corinthians não tinha dinheiro. E era mais um zagueiro, nós tínhamos um monte lá, tá? Então eu acho que o Duílio acertou nessa. Nessa, eu acho. Porque de resto, como vocês sabem, e quero falar mais uma em especial do seu Duílio aqui para vocês, porque essa é sensacional. O seu Duílio o probo, Duílio o correto, né? Duílio o presidente que botou as contas do Corinthians em dia, né? Como a auditoria está mostrando aí, como a gente está descobrindo todos os dias. O Duílio, no apagar das luzes da sua administração, assinou alguns contratos bem polêmicos, controversos, para dizer o mínimo, né? O patrocínio nas costas daquela seguradora que o Augusto pediu para assinar, porque falou que tinha o melhor. Mesmo assim, o seu Duílio foi e assinou. Assinou algumas confissões de dívida que não deveria ter assinado. Tem gente falando que ele assinou até confissão de dívida que não tinha, isso eu não sei. Nosso jurídico vai descobrir tudo isso, todos nós vamos ficar sabendo. Mas uma das que mais me chamou a atenção e passou meio que batido no noticiário, o pessoal falou, mas falou por cima, e eu acho que deveriam falar mais porque é escandalosa. O Duílio renovou o contrato com a empresa que administra o estacionamento da Arena, da Neoquímica Arena. O Corinthians fica, senhores, com 30% do valor. E o Corinthians e o Duílio, como eu disse, renovou até 2030. Uma conta rápida com vocês aqui, eu anotei. São 4 mil vagas para carros ali, normalmente está lotado. Eu li que cobram entre escandalosos R$ 110 de carro normal e 140 de carros maiores. Então vamos fazer uma continha rápida, vamos colocar 115, tá? Vamos colocar R$ 115 por 4 mil carros. Estamos falando em R$ 460 mil todo jogo. Todo jogo. O Corinthians fica com 30%. Ou seja, os caras ficam com 322 mil para eles por jogo. O Corinthians fica com 138. Qual que é o trabalho de fazer um estacionamento ali na arena, senhores? Vamos lá? É levantar a cancela e baixar a cancela. A maioria já está pago, porque paga no fiel torcedor. Alguns pagam na hora, é só passar o cartão. Qual que é a dificuldade de abrir o portão, encher de carro, depois deixar os carros saírem e fechar o portão? Nenhuma. Né? Eu queria fazer isso. Qualquer um faz isso. Não requer uma grande estrutura, grande tecnologia, nada. Você precisa de quê? De 20 pessoas trabalhando ali? Eu fiz uma conta rápida. Você contrate 20 caras ali por jogo, pagando R$ 1.000. É só aquele dia, o cara vai trabalhar só aquele dia para ganhar R$ 1.000 em um dia. Estamos falando em R$ 20 mil, certo? Então, ou seja, daqueles 460, cai para 440. Então vamos tirar direto dos caras. Eu falei que os caras ficam com R$ 320 mil. Tira esses 20 pau aí. Sobra R$ 300 mil para os caras por jogo. Vamos dizer que o Corinthians faça 5 jogos na arena por mês, tá? 5 jogos. Estamos falando de 1,5 milhão no bolso de alguém. 1,5 milhão no bolso de alguém para estacionamento. Por que o Corinthians abre mão de 70% disso? O Corinthians podia ficar, ele, com esses 460 mil de todo jogo, menos 20 pau de funcionário, 440 pau por mês. Por jogo, desculpa. Dá mais de 2 milhões por mês. Direto no bolso do Corinthians. A coisa mais fácil de se administrar.
Por que que o Duílio, vamos lá, agora é a pergunta de US$ 1 milhão, por que que o Duílio, no apagar das luzes da sua administração, resolveu renovar contrato com uma empresa de estacionamento, e assim, por valores, em condições, digamos, leoninas para o Corinthians? Por quê? E aí você do outro lado aí, maldoso, né? Como vocês são maldosos, vocês já estão falando, claro, o Duílio é sócio. O Duílio, o Andrés, a turminha, eles com certeza recebem por fora. Se 30% vai para o Corinthians, 70% fica para essa empresa e os amiguinhos dividem entre si. Eu jamais vou fazer uma afirmação dessa. Isso é uma ilação irresponsável, eu não tenho como provar isso, vocês não deveriam fazer isso. Mas eu entendo que vocês pensem isso. Porque eu pensaria a mesma coisa. A suspeita é inevitável. O dinheiro pode ficar inteiro para o Corinthians, mas o Duílio abre mão e resolve dar isso para os caras. Ou seja, essa empresa amiguinha do Duílio trabalha 5 dias no mês. 5 dias no mês. E põe no bolso R$ 1.500.000. Isso não é escandaloso? Eu acho isso escandaloso. E é por isso que eu digo para você, Augusto, se é que você está me assistindo, eu não vou descansar enquanto você não apresentar todos os podres desses caras e enquanto o Conselho Deliberativo do Corinthians não votar a expulsão desses caras do Corinthians. É claro que eu queria eles presos, porque é isso que a turminha toda da Renovação e Transparência merece. Esses caras merecem ser presos. Caso sejam confirmadas todas as suspeitas e todas as mutretas que vão aparecendo, esses caras têm que ir pra cadeia. Mas eu não tenho essa pretensão. Eu não quero mudar o Brasil, eu quero mudar o Corinthians, né? Então, eu acho que qual que é a palavra? Me foge a palavra. Eu não aceito nada diferente, Augusto, do que esses caras serem julgados e expulsos do clube. Que tudo isso venha à tona, que tudo isso seja exposto para que todos os corintianos possam ver o que esses caras fizeram, que sejam presos como o pífero do Internacional foi preso. Porque é isso que tem que acontecer com esses caras, tá? Cada dia que passa aparece mais, a gente vai descobrindo essas coisas. Essa do estacionamento é escandalosa. É uma coisa simplesmente escandalosa. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu anotei aqui, Benja Fabinho. Ah, Benja Fabinho Soldado. O Benja, há uns meses, há uns 2 meses aí, soltou um vídeo, um short dele aí falando, pessoal, bomba para vocês, não tem mais clima pro Fabinho Soldado no Corinthians, hein? Acusação grave, né? Então o tempo tá passando, Benja, o Fabinho Soldado tá lá, tá trabalhando, não tem nada errado acontecendo. Ou você deu uma barrigada monstruosa e deveria se desculpar, que você foi irresponsável, se você falou uma coisa dessa, você deveria aguentar o tranco agora, né? Ou de fato tem uma bomba lá dentro prestes a explodir. Não me parece ser o caso, não. Parece que o tal do Fabinho Soldado tá bem, tá trabalhando, e eu tô esperando para ver se de fato a catástrofe, né, que o seu bem já pintou, se confirma. Tá difícil. Vou anotar. Eu falei para vocês que vou anotar o placar das barrigadas dos setoristas, né, esse pessoal que cada dia inventa uma nova no Corinthians. Aí no final do ano a gente vê quem acertou e quem não acertou. Outra coisa que vocês me cobraram para falar que eu não falei, do grupo do Corinthians na Sula. De fato eu não falei, foi mal. Racing do Uruguai, Nacional do Paraguai, ou seja, nem são os originais, né? Não é o Racing da Argentina, é o Racing do Uruguai, é o Nacional do Paraguai e o Argentino Júnior. Olha, é um grupo muito legal mesmo para você, corintiano, que não tem o costume de ver jogo fora e gostaria de fazer. Jogo contra o Racing no Uruguai, é praticamente torcida única do Corinthians, o Racing não tem torcida. Já fui lá na Libertadores em 2010 contra o Racing, ganhamos, acho que o gol do Elias, não foi? Já fui lá, ou seja, um jogo tranquilo para quem quer dar um rolê em Montevidéu e ver um jogo legal. Contra o Nacional do Paraguai, a mesma coisa. Libertadores 2011, eu tava lá, só tinha corintiano, não tinha 2012. Não tinha, aqui a gente foi campeão, 3-1 para nós. Não tinha ninguém dos caras, só a torcida do Corinthians. Ou seja, para quem quer conhecer, é um rolê legal. E o Argentino Júnior, né? Fomos lá no ano passado, naquela Libertadores constrangedora que o Corinthians fez, não passamos da primeira fase, quando o seu Vanderlei Luxemburgo não quis ganhar, né? Falou que por mim nem teria trazido o time titular. Mano, não precisamos relembrar disso. Ou seja, o grupo do Corinthians na Sula é esse aí, tá? Então, pro pessoal que tá afim de dar um rolê e fazer joguinho fora e ver como é que é, eu aconselho, porque são jogos ideais para isso. Por fim, o Robson Rodrigues escreveu o seguinte para mim, ainda com relação àquele outro assunto que eu falei do fiel torcedor no último vídeo. Ele disse que ele é fiel torcedor, paga em dia e que desistiu de pagar em dia e comprar porque ele não consegue comprar ingresso. E aí muitos de vocês falaram assim para mim, não, mas você tem que ver também os cambistas, seu lance dos cambistas. Claro, cambista é sempre um problema. Mas entendam, o cambista nesse caso do Corinthians, ele tem carteirinha, ele fez o fiel torcedor, ele fez 3 cartões, colocou 5 dependentes em cada um, ele paga em dia, ele paga R$ 22 no ingresso, como nós pagamos. E aí ele repassa. Entendeu? Ou seja, não, o problema não está no cambista, o cambista também compra seu ingresso. O problema está, repito, num estádio minúsculo. O Corinthians fez um estádio para 45 mil pessoas, uma coisa vergonhosa.
Se você tem 45 mil fiéis torcedores pagando em dia e exercendo o seu direito de compra, nunca, o cara que está em 45 mil e um nunca vai comprar. É isso, infelizmente é isso. Tá? O programa poderia melhorar, sim, poderia dar outros benefícios, sim. Muitos falam aqui para mim, o Palmeiras também tem estádio do tamanho do nosso, o Inter também, o deles tem muito mais. Eles dão outros benefícios. No Inter, repito, você pode votar para presidente. Ou seja, o cara paga, nem que seja só para votar para presidente. Duvido que todo mundo, claro, todos os 100 mil, não sei quantos mil do Inter não conseguem comprar ingresso. Tá? O problema do Corinthians, repito, senhores, é a vergonha de termos feito um estádio para 45 mil pessoas. Uma vergonha. Uma vergonha. Gostaria que o seu Andrés explicasse por que eles tomaram a decisão de construir um estádio para 45 mil pessoas para o Corinthians, para uma torcida do tamanho da do Corinthians. Um dia talvez ele explique. É isso aí, meus queridos, beleza? Valeu rapidinho pro Muca HD, pro Tremendo, pessoal que entra aqui no canal, no Valeu, clica no Valeu, manda um dinheirinho para mim, muito obrigado. E pro Rafael de Souza Silva, pro Celso de Campos Filho que mandaram um pix. Obrigado a todos vocês e obrigado também para todos aqueles que estão se tornando membros do canal. Obrigado de coração. Clica na opção membro, paga a mixaria, a bagatela de 29 por mês, ajuda o canal e tem lá seus benefícios que eu explico para vocês depois. É isso, meus queridos, é isso. Quando é que o Coringão joga agora? Não sabemos. Que bosta, né, mano? Não ter jogo do Corinthians é foda, é deprimente. É isso. Temos a nossa estreia contra o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro no mês que vem. Antes disso, talvez tenha o jogo da Copa do Brasil. Estamos esperando o sorteio aí para descobrir. Eu realmente não sei quando é que o Coringão joga. Mas que dá saudade do caralho, dá. É isso aí, meus senhores. Tudo certo? Esqueci nada? Se esqueci, depois eu falo. É isso aí. Abração para todos e vai, Corinthians.